falar de algum exemplo prático de aplicação de IDS em uma das empresas em que trabalhou? Sim, vamos lá. Essa aqui acho que dá para responder bem objetivo para vocês. Um, eu tenho alguns casos, mas um bem legal que eu tenho para compartilhar com vocês aqui foi de uma aplicação que a gente fez para análise de fraude. Em e-commerce é muito comum a gente ter análise de fraude, que é quando você vai lá, faz um pagamento, você pode ver que às vezes o seu pagamento demora um pouquinho para aprovar, né? Ou então eles pedem alguma outra informação para você. Isso é um robô, né, um sistema que, com base em vários parâmetros, quanto comprou, quanto não comprou, ele vai cruzando tudo e ele entende que aquele pagamento precisa de uma informação a mais, ou ele entende que aquele cliente está fazendo alguma operação ali suspeita, né? Isso é chamado análise de fraude, é para prevenir a empresa de vender, talvez, para um processo ali que não está, né, bem azeitado, né, de acordo com o que espera de um processo comum. Né, para não falar que é só processo fraudulento, nem todo mundo que cai lá é alguém com dolo, com intenção de fazer algo errado. Né? A fraude, né, é para tentar afunilar as pessoas que estão dentro de um processo, né, comum ali, que a gente sabe que é sucesso. Então quando eu comecei nessa área de clientes, a gente tinha um gargalo muito grande nessa área de fraude, porque os clientes reclamavam muito que, poxa, eu caí lá e meu pagamento não aprova, demora muito para aprovar. Em Black Friday, então, pior, porque o volume de pedido nosso aumentava muito e o processo demorava ainda mais, porque o robô não dava conta, tinha uma parte que o robô ele não conseguia avaliar sozinho, a gente mandava para uma fila manual, então manual aí não tem jeito, né? Tinha um limite ali de pessoas para atender e, e então a gente pegou esse problema para resolver. Falou, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente melhora esse processo? E aí comecei naquele processo que eu comentei com vocês, a gente fez um monte de entrevista com a área de negócio para entender exatamente esses problemas que eu estou comentando aqui, a gente detalhou cada um deles, e aí a gente começou a explorar o que eles tinham de dado. Então a gente começou a pegar massa de dados e ver, pô, o que os clientes que são aprovados rapidamente têm em comum? Ah, o que eles têm em comum é que todos eles fizeram mais de um pedido nos últimos 3 meses com a gente. Começamos a analisar. Ah, eles têm em comum que o nome sempre casa com o CPF em todas as bandeiras. O que é isso? A Via Varejo, para quem não conhece a empresa, ela é dona do Ponto Frio, da Casas Bahia e do Extra.com, só do site. E a Via Varejo que cuida ainda. Então a gente tinha, cada uma dessas empresas era uma bandeira para a gente. Então, né, o cliente que, pô, o Lucas, ele é Lucas no Ponto Frio, ele é Lucas aqui, ele é Lucas aqui. Então, é um sinal que ele é uma pessoa comum, né? Porque o cara que talvez é fraudador, ele coloca o CPF aqui com o nome Lucas, o mesmo CPF aqui com o nome Marcelo, o outro com Robson. Então, ele tenta meio que burlar. E então a gente começou a pegar esse tipo de coisa. E a gente foi indo, com a evolução dos dados, mapeando o que tinha já lá, a gente foi pegando essas correlações. E aí a gente implementou um modelo super simples, que a gente pegou todas essas correlações, depois de validar, a gente faz o teste, né, ver se realmente aquela correlação faz sentido. E a gente implementou, falou para negócio assim, vamos implementar. A gente demorou 5 dias, galera, depois que a gente fez toda a análise de dados, que foi o trabalho grande. A gente demorou para fazer isso, entrevista com o negócio, validamos, faz sentido, não faz. Esse foi o trabalho. Validou os dados, testou com uma outra massa para fazer comparação. Depois que a gente tinha certeza, a gente demorou 5 dias para implementar um modelo novo de aprovação de fraude. E esse modelo tinha a característica de não passar para nenhum humano. Não passar. Se ele era sim ou não. Se ele não conseguisse resolver, reprovado. Se ele conseguisse resolver, aprovado. E a gente foi super ousado, né? Porque era um cliente. Se a gente reprova, a gente deixa de vender. E aí a gente implementou isso para uma parte das nossas compras e foi um sucesso. Foi muito legal. Mesmo os casos que foram reprovados, a gente mandou para essas pessoas, os humanos que tratavam, e eles falavam, não, esse caso eu também ia reprovar. Então foi muito bacana, foi um case de sucesso super grande na Black Friday daquele ano. A gente usou esse modelo em quase metade das nossas vendas, aumentamos muito a nossa aprovação, o tempo da nossa aprovação,
Em toda Black Friday, o time de fraude ele tinha que contratar mão de obra, que nessa parte da aprovação humana, né, que eu comentei com vocês, eles conseguiram diminuir isso, ou seja, economizaram dinheiro. Então, um baita exemplo de aplicação de data science que a gente conseguiu implementar. E linkando com aquilo que eu falei para vocês sempre, a jornada, né? Então, vai falar, se eu posso falar assim, você implementou um modelo em 5 dias? Não, eu não ia implementar um modelo em 5 dias sem antes ter estudado o dado, sem antes ter, né, me apoiado ali no que o dado me falou. Então, exemplo prático aqui para vocês de como a jornada é importante. E outro exemplo atual que acho que é legal compartilhar com vocês eu não sei também se todos vocês, com certeza vocês já foram impactados, mas não sei se todos sabem que isso é um robô de data science que faz. Desculpa, que é a parte de recomendações. Quando você está lá no site, né, navegando, e aí você está vendo um produto, aí embaixo vem ali um carrossel, né? Ah, quem viu esse produto também viu, quem comprou também comprou, né? Produtos similares. Isso tudo é um modelo de data science. E como ele é feito? A gente vê, se você está navegando e está vendo aquele produto, as pessoas que compraram aquele produto, o que elas compraram aqui também com a gente? Né? Além desse produto, elas compraram mais o quê? Né? No mesmo intervalo de tempo ou no mesmo pedido. Então a gente começa a cruzar esses dados e entender, poxa, aquele caso emblemático, né, da cerveja e da fralda, não sei se vocês já ouviram falar aí, mas que o mercado começou a ver que quem comprava uma fralda também levava um pack de cerveja. Né? E aí eles colocaram a fralda e a cerveja perto um do outro no supermercado e a venda aumentou muito, porque é um modelo de você recomendar, né? Nada mais é que quando você está lá no site e vê aquele carrossel, a gente está te lembrando de coisas que podem ser interessantes para você naquele momento. Você está lá vendo um celular, um iPhone, eu te ofereço uma capinha, você vai falar, pô, legal, preciso da capinha. Te ofereço um fone novo, pô, legal. Né? Estou comprando uma cadeira gamer, te ofereço um fone, talvez você esteja montando um home office. Então, isso é um modelo de data science aplicado na prática. A gente faz muito isso no Magalu. É uma área super relevante. É, eu não posso abrir números aqui para vocês, mas eu posso dizer assim que tem uma participação super expressiva nas vendas que a gente faz do site, que são enormes. Hoje o modelo de recomendação é responsável por uma boa parte dessas vendas, tá? Então, é aí um exemplo prático de data science de DS na veia, resolvendo um problema de negócio e trazendo mais dinheiro para a empresa. Mas, de novo, né? Todos os exemplos que eu citei para vocês, podem notar. Coisa em comum, a jornada. Né? Como é que eu ia recomendar para vocês sem ter estudado muito dado antes? Nem faria sentido. Imagina vocês lá vendo um iPhone, eu vou lá e recomendo uma lata de milho, vou lá e recomendo um pneu. Né? Então, o Magalu vende um monte de coisa. A gente tem quase 2 milhões de produtos à venda, contando os marketplaces, né? Que são os sellers, as lojas parceiras que vendem lá dentro. Então, imagina o quanto o modelo tem que ser assertivo para não recomendar algo que não faça sentido para o cliente. Então, isso tudo só é possível porque a gente trabalhou muito dado antes de apresentar lá o modelo. Tá? Então, acho que de exemplos, acho que tá bom, né? Acho que eu citei 2 aqui que são super expressivos e relevantes em 2 empresas diferentes aí que eu passei.